98% da população mundial vive como zumbis, vive como pessoas que não conseguem realmente manifestar tudo aquilo que tem condições de manifestar, não conseguem viver tudo aquilo que tem condições de viver. É como se elas estivessem dormindo. Amém? Então, mais uma vez, a gente vê a ciência se rendendo à palavra de Deus. A palavra de Deus já dizia há muito tempo atrás, você tem que acordar, você está dormindo. Esse dormir, ou esse sono, não está falando de um sono espiritual. Amém? Porque você é um filho de Deus, amém? Você já entregou a sua vida a Jesus? Amém? Você já se rendeu ao Evangelho de Cristo? Então a palavra diz que você nasceu de novo no teu espírito. O teu espírito que estava morto foi recriado em Cristo. Então isso não está falando de uma morte espiritual, amém? Pegou aí, segura. Outra coisa, não está falando de uma morte física. Você está morto? Não, estou te vendo. Você está respirando, amém? Mas aqui nós vemos, ou o que a Bíblia está falando nesse momento, está falando de uma morte na alma. Então, 98% da população mundial, queridos, ele já até nasceu de novo, ou seja, o espírito dele está vivo, mas a alma dele ainda encontra-se meio que dormindo. Muitas das vezes, quando nós estamos caminhando numa direção, para você ficar, ou para esclarecer melhor sua mente, o acordar muitas das vezes pode ser em que você está caminhando numa direção de destruição, uma direção em que vai te levar para um abismo, uma direção em que vai te levar para viver coisas que Deus não quer que você viva, e Ele está usando pessoas para te chamar a atenção, para dizer para você, meu jovem, querido, querida, homem, mulher, se você continuar por esse caminho, o seu caminho vai ser caminho de tristeza, vai ser caminho de derrota, vai ser caminho de sofrimento. Nessa noite, a primeira coisa que o Espírito Santo fala ao seu coração e ao meu coração, é necessário que haja um despertamento. O primeiro versículo que nós lemos diz que aquele que ama o sono, ele fica o quê? Pobre. Ele vive na pobreza, ele vive uma vida que não prospera, uma vida improdutiva, ou seja, a consequência da vida improdutiva dele vai ser uma vida de fome, vai ser uma vida de desgraça, vai ser uma vida em que ele vai ter situações em que ele não precisaria passar. Amém? E eu faço uma pergunta para você novamente: quem é o maior interessado em que você viva na pobreza? Eu pergunto a você. Eu tenho 2 filhas. Você, como pai ou como mãe, tem algum interesse que o seu filho ou sua filha viva uma vida de escassez? Você ficaria feliz se ele vivesse uma vida de pobreza? Que é isso? Você está maluco? Claro que não. Então, quem é o único interessado em que você viva uma vida de pobreza? Eu posso te garantir uma coisa: não são as pessoas que te amam. Ninguém que te ama vai desejar que você vive uma vida de escassez e de pobreza. Amém? Então, o único interessado em que você viva essa vida é o nosso adversário. Então, você está entendendo onde eu quero chegar? Porque você é inteligente, eu sei disso. Então, queridos, o que faz força, ou quem faz força para que eu e você continuemos uma vida de sono, uma vida de morte ou de dormência? Quem é o maior interessado nisso? É o diabo. Então é por isso que o Senhor te trouxe nessa noite a este lugar, para dizer para você o seguinte: meu filho, eu quero que você acorde. Eu tenho sonhos para você, eu tenho planos para a sua vida. Amém? João 19, versículo 30, se eu não me engano. Põe aí no telão. Olha o que aconteceu aí. Isso aí foi a hora que Jesus estava crucificado. E a palavra diz o seguinte: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está o quê? Consumado. Está o quê? Consumado. Está o quê? Consumado. E inclinando a sua cabeça, ele entregou o seu espírito. Diga assim comigo: Jesus não tinha pecado, portanto ele era imortal, ele não podia morrer, porque a palavra é bem clara: a alma que pecar, essa morrerá. Amém? Então Jesus, quando ele percebeu que tudo estava pronto, que a obra estava completada, que tudo estava perfeito, ele disse: agora está consumado, eu posso entregar a minha vida pela sua. Amém? Amém, querido?
Diga assim comigo, eu. Diga seu nome. Daniel. Jesus não podia morrer, mas ele entregou a vida dele pelo Daniel. Diga o seu nome. Então o que eu quero dizer aqui com esse versículo que o Espírito Santo acabou de me lembrar agora, quando Jesus disse está consumado, essa palavra tetelestai no original quer dizer está completo, a plenitude aconteceu, todo o plano de Deus se concretizou. Você ouviu aqui o plano perfeito de Deus em João 19:30. Jesus diz está completo, está realizado, está feito, tudo que Deus tinha que fazer pela humanidade eu completei agora. Amém? Agora, tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Outro texto, Efésios 1:13, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde? Aí na cruz. Quando Jesus fez a obra, quando Ele completou a obra, a palavra diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Então diga para a pessoa do seu lado, meu querido, entenda o seguinte, Deus já te deu tudo o que você precisa. E por que Ele está falando para você que você precisa acordar? Vou dar um exemplo rapidinho, fresquinho, que aconteceu conosco. Esse período está em que a minha esposa está para pegar o PIS dela, né? Tem direito a PIS. E o PIS ficou de cair agora, essa semana, amém? Só que é o seguinte, o PIS está onde? Tem algum agente da Caixa Econômica Federal do governo que vai bater lá na tua casa? Ei, vim aqui te entregar teu PIS. É assim que acontece? Se você for mandado embora, você vai receber a chave, vai receber toda a documentação. Mas se você, irmão, não for na caixa, não der entrada, não fizer o que tem que fazer, o que vai acontecer? Tu não vai ver nem R$1 do dinheiro. Amém? Então é direito garantido, Deus já fez, já realizou, já aconteceu. Mas se eu não tomar minha posição, se eu não me levantar, se eu não correr atrás, o que vai acontecer? Nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que Deus está mandando você despertar e levantar? Porque Ele já te deu tudo o que você precisa. Ele já fez tudo o que você precisa. Ele já realizou tudo o que tinha que realizar. Porém, se você não tomar a sua posição, não se levantar, amém? Querido, o diabo vai querer te manter na pobreza. O diabo vai querer te manter preso. O diabo vai querer te manter oprimido. Vai querer te manter na situação em que você continua vivendo. Então Deus está falando nessa noite, acorda, se levante, porque tudo que você precisa já foi realizado. Amém, querido? Quantos anos você tem, meu amigo? 19, glória. Quantos anos você tem? Está mais nova ainda. Você tem quanto? 16, glória a Deus. Por que eu estou procurando os rostos mais jovens e estou perguntando? Porque quanto mais cedo você descobrir isso e colocar isso em prática, menos você sofrerá, menos a sua família sofrerá. Você vai construir uma família dentro de princípios poderosos de Deus. Você vai viver o sobrenatural na tua casa. A tua casa vai ser uma bênção onde você estiver. A tua família vai causar um auê no inferno, irmão. Amém? Então a palavra de Deus nos garante que Deus quer que você acorde e faça o quê? Se levante. Na semana retrasada eu falei que um dos problemas em que nós muitas das vezes não experimentamos o sobrenatural de Deus é porque o diabo ele nos amarra pelo medo. O diabo ele vai tentar paralisar a sua vida com o medo. Então você precisa entender que forças vão fazer oposição contra isso. Eu não vou falar isso novamente, mas eu disse semana passada que existem 3 forças que querem impedir você de acordar, de levantar, de tomar postura. A primeira, sabe qual é? E é a pior para mim, no meu ponto de vista, é você mesmo. A segunda força é o nosso inimigo, é a segunda força. E a terceira força são pessoas. Só que diga assim comigo, se eu entender que eu sou o maior responsável pela minha vida, pelo meu futuro, nem o diabo e nem ninguém consegue me manter dormindo. Foi por isso que semana passada e hoje eu estou chamando a atenção para você. Se eu pudesse, eu ia bater na tua cabeça. Acorda, não vai quebrar. Acorda,
Porque ninguém pode amarrar, ninguém pode parar alguém que sabe quem é, que entendeu a palavra, entendeu a mensagem, se reveste da fé, se reveste da palavra de Deus, entende, o Senhor está comigo, nada pode me parar, eu tenho um futuro, Deus tem planos para mim, ninguém pode falar mal de mim, pode falar da minha família, pode inventar calúnia, pode ter inveja, pode tentar puxar o meu tapete, eu sei quem eu sou em Deus e nada vai me tirar